Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Posto Aires, há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Empreender é a chave do sucesso. É utilizar-se das melhores competências para inovar e transformar conhecimentos e ideias em ações que possam gerar rentabilidade e sustentabilidade. Para homenagearmos o brilhantismo dos empreendedores que compartilharam suas histórias no Giornale, assista à estreia da colunista, que é a expressão do empreendedorismo, a diretora executiva do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Ângela Maria Perim. E na sequência, acompanhe a retrospectiva desta editoria. Está localizada no coração do Rio Grande do Sul e o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo também está. Cirurgia robótica. O hospital adquiriu o robô Da Vinci X1 da última geração, único no interior de todo o estado do Rio Grande do Sul. Importantíssimo para cirurgias oncológicas, cirurgias bariátricas, cirurgias urológicas, cirurgias ginecológicas. Um avanço importante para toda a região central. Trará inúmeros benefícios aos nossos pacientes. Menor tempo de internação, menor sangramento, muito menos efeitos colaterais, pós-operatório muito mais tranquilo. E à disposição das pessoas e dos médicos, através de um corpo clínico competente e qualificado, uma equipe dedicada só para atender esta necessidade. Mais do que nunca, eu acho que a mulher tem sido bastante evidenciada, né, quando assume cargos de gestão e cargos de liderança. E o mercado imobiliário é um mercado bastante masculino. Eu me sinto honrada, inclusive, ter a imobiliária e ser uma das mulheres que, entre poucas, que tem no nosso mercado, e sim ser uma mulher de destaque até em prol do próprio resultado que já obtive. Busca, né, quais são as demandas do produtor rural, as dificuldades que o produtor ele enfrenta no campo, traz para dentro da universidade e valida, né, pesquisa, faz a validação de tecnologias para o produtor. Mas necessitava um dinheiro a mais, eu precisava ir no colégio, comprar um lanche, alguma coisa. E vi a necessidade, aprendi com a minha mãe fazer o bolo. Inclusive, nas minhas palestras, a gente fala da energia do bolo ao sol, né? Chegando da primeiro negócio até hoje a energia solar. Como que aconteceu tudo isso? Nós já vínhamos trabalhando com a marca há alguns anos. Graças a Deus temos uma credibilidade muito grande no mercado e também uma certa experiência nessa operação de franquias. Então a fábrica tinha feito já um estudo de campo, já se sabia da necessidade de Santa Maria e região ter um produto e uma loja específica da marca Luz da Lua. Você não abre, né? Muito bom. Então o empreendedor ele tem que ser surdo em alguns momentos, não permitir que alguém interfira no seu sonho, porém uma das características do empreendedor é risco calculado. Eu sempre tive isso comigo, eu não tenho medo de quebrar, eu só não posso quebrar o meu nome. Ou seja, se eu tenho um grau de endividamento, qual é o meu patrimônio que segura isso? O novo ele faz um processo bem complexo, com vários testes sobre legislação, testes psicológicos, os testes das mais variados. Eu passei dias, acho que, fazendo provas. Se eu puder inspirar alguém, qualquer pessoa, eu já estou realizado, certo? Não é uma pretensão de liderança, não é nada pessoal, não é voltado a um projeto pessoal, não tem nada disso. É simplesmente falar as coisas que têm que ser ditas.
pessoas precisam ter essa coragem. Não é lacrando, gente. Lacrando não funciona. É dialogando, conversando, ouvindo, falando. E não simplesmente impondo essa vontade. Eu, quando assumi o Sim de Loja em 2014, eu recém tinha saído, fazia uns 6, 7 meses que eu tinha saído da vice-presidência da Cassismo, e a entidade da qual eu era para mim ser presidente, e eu tinha abdicado de ser presidente em função dos projetos da minha empresa, em cuidar da família, enfim. Aí eu acabei assumindo a entidade, e a entidade era uma entidade pequena, né, uma entidade sindical, ela nunca é muito interessante como a gente percebe depois, como uma entidade sindical ela não é valorizada, a gente é visto pejorativamente. Ninguém percebe o tamanho da importância de uma entidade patronal sindical. Na verdade, assim, os eventos, eu iniciei minha carreira como modelo, como tu falou, depois a gente passou eu passei a agenciar as modelos e eu criei a GM Modelos e logo mais tarde a GM Eventos. Com a GM Eventos, eu tomei uma proporção muito maior dentro da sociedade. E hoje, falar um pouco mais da entidade, uma entidade que tem, né, quase 30 anos já, né? E que a gente tem intensa atividade, né? De bastante evento, de bastante festivais gastronômicos que já houveram, né? Sim. E agora a gente tem uma novidade muito interessante que é criar um projeto, né, digamos assim, para que fomente mais o turismo na nossa região, além do turismo que já existe, que é o turismo de negócios, né? Toda a formação que eu tive, seja uma formação pessoal, uma formação na questão estudantil, como na questão profissional, eu tive aqui em Santa Maria e devo tudo isso à minha cidade. Foi uma grande experiência, um grande desafio, porque eu nunca havia assumido um cargo nesse sentido, assim, de presidir um clube, mas houveram muitas situações assim de superar, mas a comunidade de Santa Maria é uma comunidade muito receptiva. Então, pelo time que eu já referi, o grupo do Lions é um grupo que efetivamente desenvolve um trabalho de excelência. Como eu já ajudava meu pai, eu me espelhei muito nele. Ele tinha negócios lá em São Borja, então eu sempre me espelhei naquilo que ele fazia lá. Sim, ele era empresário. Ele era empresário. Ele sempre me instigou a trabalhar cedo, me colocava a lavar carros. Eu não entendia a mensagem que ele queria me dar, mas hoje eu entendo que ele queria era me dar uma educação financeira, da forma dele, né? Então o primeiro conceito da Mega Loja foi o seguinte, tu ter 2 serviços num lugar só. Na verdade são 4, né? Mas por exemplo, tu leva uma peça na lavanderia e tu precisa de costura. Então tu vai ter a costura ali. Sim. Também. Para que ir para um outro lugar, por exemplo, deixar na lavanderia e atravessar a cidade? Resolve tudo no mesmo lugar. Resolve tudo no mesmo lugar. A gente viu essa grande oportunidade, porque as pessoas elas estavam mais preocupadas em ter esse tempo mais de qualidade e um olhar mais voltado à questão mesmo de curtir, né, esse momento em casa. O mais importante é falarmos da nossa história. Então, lá em 1972, né, 76 médicos capitaneados pelo Dr. Valdir Pereira. Eu acho que é importante a gente resgatar médicos ilustres que nós tivemos, né? Certamente. Junto com mais outros colegas, numa noite fria, né? Conforme os colegas contam, os cooperados mais antigos, né? Se reuniram porque eles estavam incomodados naquele momento, com as intermediações que ocorriam em cima do ganho e do trabalho médico. Então, buscando resgatar o trabalho e a remuneração médica, buscando manter a qualidade do cuidado, que esse é um dos pilares que nós temos perpetuado ao longo de toda a nossa história, a qualidade do cuidado em saúde com os nossos usuários, né? Então, buscando manter essa qualidade e tirar o intermediário que cada vez mais estava presente naquele momento, foi fundada a Unimed Santa Maria. A dinâmica da comunicação, o processo, ele é muito acelerado. Então, coisas que são efetivas
hoje, daqui provavelmente uma semana, um mês, não são mais, né? Tem uma questão que eu ressalto muito quando eu converso com colegas, quando eu converso com alunos, que é a questão do relacionamento. Então eu vejo assim que na nossa área de relações públicas, a gente conseguir se relacionar bem, a gente ter a capacidade de informar, de ouvir críticas, de se relacionar em equipe, isso sem dúvida alguma é um dos grandes diferenciais. Em 1960 não tinha toda essa visão, vamos dizer, de chegar aqui nesse momento, com 62 anos, na maneira como ela está hoje, né? Graças Sim. a Deus. E começou em 60 uma pequena empresa, né? Situada na Rua do Acampamento, esquina com a Astrogildo de Azevedo. Lá começou com uma pequena empresa, começou vendendo DKVs, né? E o que ela vem colaborando, né, ao longo desses 62 anos de atividade em Santa Maria, eu acredito que muito por ela estar vinculado em todos os eventos, muitos eventos sociais na cidade, de colaborar com as pessoas, de estar junto com as pessoas, participar das entidades de Santa Maria. A Pampeiro foi uma participante plena em todas essas atividades. 90 anos é uma data muito importante para a comunidade jurídica e para a comunidade santamariense, né? Junto com a seccional do estado do Rio Grande do Sul, nós também completamos 90 anos, temos o mesmo tempo, então, consequentemente, muita relevância nos serviços prestados, não só para a advocacia, como para a cidadania santamariense como um todo. Eu pude acompanhar nessa última década uma transformação da subseção de Santa Maria, né, desde o começo da minha participação, em que de fato revolucionou aquilo que nós tínhamos de estrutura antes com o que nós temos de estrutura depois. Bom, é um momento que nós temos que comemorar absolutamente, né? 200 anos do nosso país, a maravilha que é o nosso país continente, um país jovem que ainda, eu diria, Giovana, está lutando ainda por dominar o seu território, ou seja, é um país tão extenso, tão Realmente. Maravilhoso, com tanta cultura, com um povo maravilhoso, uma história maravilhosa, e eu acho que é um momento adequado para a gente celebrar. Eu acredito, Giovana, que o principal de tudo é os nossos processos de projetos. A gente tem uma metodologia muito bem definida, muito bem executada, a gente divide o trabalho em etapas, e essas etapas elas são fundamentais para que a gente conheça o nosso cliente, conheça a complexidade do projeto e principalmente a gente elabore projetos assertivos. A Nova Palma é uma empresa que se consolida no mercado brasileiro de distribuição de energia elétrica com excelência. Ao longo desses 90 anos, fizemos toda a diferença no desenvolvimento regional da Quarta Colônia. Temos os melhores indicadores DEC-FEC e DIC-FIC. Adquirimos ultimamente uma subestação onde investimos mais de 8 milhões de reais, em que teremos capacidade para atendermos toda a população por mais de 20 anos. Que eu chego em casa e eu não preciso ficar pensando, meu cliente vai voltar, ele vai reclamar, não, porque eu estou vendendo qualidade total. Surgiu dentro do Sindigêneros, que é o nosso sindicato, né, do varejo, dos varejistas, e pela necessidade realmente que nós tínhamos de fazer frente a essas grandes empresas que estavam se instalando já em Santa Maria. Então nós tínhamos as nossas lojas todas em bairros e tínhamos muitas dificuldades em poder mostrar o que nós tínhamos para os nossos clientes. Então aí surgiu a necessidade de formarmos uma rede, de unirmos forças para juntos a gente poder fazer frente. Realmente esse foi o intuito inicial da Rede Super. Foi o grande objetivo. O CDL Bairros também foi um projeto apresentado no plano de gestão, né, tendo como premissa o café com associado. O CDL Bairros ele consiste em dividir a cidade em regiões. E nós queremos descobrir lideranças, e isso a gente está observando já no nosso Café com Associado. A gente procura ir em lugares que os nossos filhos se sintam à vontade, que os nossos filhos tenham a oportunidade de ficar, até porque quando as crianças estão tranquilas, os pais estão tranquilos também, né? Então o restaurante tem essa possibilidade.
Então, qualquer investimento que tu vai fazer, de tudo que for para comprar uma terra, comprar fazer uma indústria, tu tem que fazer o projeto. Então, nós criamos Verdeplan Assessoria Agrícola e Pecuária, que é onde é que faz o projeto. Eu quero comprar um trator, uma colheitadeira, a gente faz o projeto. Então, essas duas empresas veio ligada à Multirural. E a Cerealista veio depois, que nós achamos que era mais vantagem ter a oportunidade do produtor dele entregar o produto e pegar o insumo. Então ele faz um troca-troca. Ele descarrega o soja, essa soja eu vou vender uma parte eu vou trocar pelo adubo. E aí favoreceu nesse sentido. O Natal é uma das festas religiosas mais bonitas, mais ternas, mais significativas que tem. E não há como não ser tocado pelo Natal, porque fala de uma religião próxima, de um Deus que se deixa tocar, abraçar, beijar, de um Deus que se deixa carregar, e por isso em cada Natal se renovam os sentimentos de ternura. É uma experiência familiar que se faz, é uma experiência de um Deus próximo. O Hospital de Caridade é um hospital centenário, né? E há muitos anos a vocação do nosso hospital é atender alta complexidade. Quando eu falo alta complexidade, eu digo justamente aquelas coisas que hospitais menores não conseguem atender, porque não tem uma estrutura, um corpo clínico adequado, né? Sim. Às vezes tem um médico geral, mas aqui dentro do nosso hospital a gente tem várias especialidades e médicos com formações e residências específicas. Todo o nosso corpo clínico, o médico tem residência na sua área afim. Isso é um diferencial enorme, são médicos e corpo clínicos altamente capacitados. Avô, o pai, o filho, o neto, o bisneto, são 4 gerações às vezes que estão jogando lá dentro. E aí se torna um entretenimento, junto com o esporte.